Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui no canal O Caminho do Discipulado. Hoje vamos ter segundo Nef 24 comentado, acompanhando o Vem e Segue-me dessa semana, ou se você está simplesmente acompanhando essa série, sobre o livro de Mórmon comentado, em que eu iniciei lá no início do livro de Mórmon. A ideia é irmos até o final. Seja muito bem-vindo a mais esse episódio. Hoje, então, com segundo Nef 24, já temos todos os outros capítulos anteriores disponíveis aqui no canal, seja no YouTube, seja no Spotify. E vamos prosseguir, então, com o segundo Nef 24, Trazendo primeiro, eu vou fazer o seguinte, tá? Como eu fiz anteriormente, eu vou trazer a leitura na íntegra desse capítulo. Eu vou deixar embaixo a opção para você pular a leitura, caso você queira pular a parte da leitura e ir direto para os comentários. Talvez você mesmo queira ler aí segundo Nef 24 e não queira acompanhar a leitura, você vai clicar, eu vou deixar uma opção embaixo para você clicar e ir direto para os comentários, tá bom? Mas, de qualquer forma, primeiramente eu vou fazer a leitura de 2 Nef 24 e logo após, então, vou trazer alguns comentários para nós tirar algumas lições, sobre esse capítulo especial do livro de Mórmon, tá bom? Muito obrigado por você estar aqui comigo. Se você ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever no canal no YouTube, convido você a seguir no Spotify e acompanhar os outros episódios que temos, outras séries que eu disponibilizei aqui no canal, no Spotify, tá bom? Temos uma série sobre livros comentados em formato de audiobook, temos uma série sobre a vida e ministério dos profetas, temos uma série trazendo mais sobre as orações dedicatórias dos templos no Brasil e outros conteúdos também relevantes que você pode acompanhar aqui no canal O Caminho do Discipulado, tá bom? Vamos lá então agora? Agora eu vou fazer a leitura de 2 Nef 24. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e, ainda assim, elegerá Israel e pô-los-á na sua própria terra, e ajuntar-se-ão com eles os estranhos e apegar-se-ão à casa de Jacó. E o povo tomá-los-á e levá-los-á ao seu lugar, sim, desde os confins da terra, e voltarão para as suas terras de promissão, e a casa de Israel possuí-las-á. E a terra do Senhor será para servos e servas, e cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão os seus opressores. E acontecerá que naquele dia o Senhor te dará descanso da tua tristeza e do teu temor, e da dura servidão pela qual te fizeram servir. E acontecerá naquele dia que proferirás esse dito contra o rei da Babilônia e dirás: Como cessou o opressor? Acabou a cidade dourada? O Senhor quebrou o bastão dos iníquos, os cetros dos governantes. Aquele que feriu o povo com furor, com um golpe incessante. Aquele que com ira dominou as nações é perseguido, e ninguém impede. A terra toda repousa e está quieta, e eles rompem em cânticos. Sim, as faias se alegram em ti e também os cedros do Líbano, dizendo: Desde que tu caíste, nenhum lenhador subiu contra nós. O inferno, desde a sua profundidade, turba-se por ti, para sair ao teu encontro na tua vinda. Ele desperta por ti os mortos, sim, todos os príncipes da terra, e fez levantar dos seus tronos todos os reis das nações. Todos falarão e dir-te-ão: Também ficaste fraco como nós? Também te tornaste semelhante a nós? A tua pompa é baixada à sepultura. O som dos teus alaúdes não é ouvido. Os vermes espalham-se debaixo de ti e cobrem-te. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã? Foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Pois disseste em teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. No monte da congregação também me assentarei, nos lados do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado no inferno, para os lados do abismo. Os que te virem te contemplarão e considerar-te-ão e dirão: É este o homem que fez estremecer a terra e que fez tremer reinos? E que fez do mundo um deserto e destruiu as suas cidades e não abriu a casa dos seus cativos? Todos os reis das nações, sim, todos eles, repousam em glória, cada um deles na sua própria casa. Tu, porém, és lançado
da tua sepultura como um ramo abominável, e como o remanescente dos que são mortos, atravessados à espada, que descem as pedras do abismo como uma carcaça pisada. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malfeitores nunca será reconhecida. Preparai a matança para os seus filhos, por causa da iniquidade de seus pais, para que não se levantem, nem possuam a terra, nem encham a face do mundo de cidades. Pois levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e desarraigarei de Babilônia o nome e os remanescentes e o filho e o neto, diz o Senhor. E também a reduzirei à possessão de garças e a lagoas de água, varrê-la-ei com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim há de suceder. Como determinei, assim será. Que o assírio trairei à minha terra, e nas minhas montanhas o pisarei. Então o seu jugo se apartará deles, e a sua carga apartar-se-á dos seus ombros. Este é o propósito que foi determinado sobre toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Pois o Senhor dos Exércitos determinou, e quem invalidará? E a sua mão está estendida, e quem a fará voltar atrás? No ano em que morreu o rei Acás, foi dada a sentença. Não te alegres tu, Palestina toda, porque está quebrada a vara que te feria. Pois da raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será uma serpente voadora flamejante. E os primogênitos dos pobres comerão, e os necessitados repousarão seguros, e matarei de fome a tua raiz, e ele destruirá os teus remanescentes. Uiva, ó porta, grita, ó cidade. Palestina toda estás dissolvida, pois do norte vem uma fumaça, e ninguém ficará solitário no tempo que lhe foi designado. Que responderão, pois, os mensageiros das nações? Que o Senhor fundou Sião, e que os pobres do seu povo confiarão nela. Vamos agora fazer alguns comentários a respeito desse capítulo de 2 Nef 24. Levando em conta o seguinte, já comentei isso, mas acho que é importante reforçar. Eu não pretendo fazer uma cobertura completa de todos os pontos de cada capítulo, tá? Por dois motivos. Um, devido ao tempo, e outro, porque eu não tenho também tanto conhecimento assim e não conheço todas as coisas para poder explicar detalhadamente cada versículo. E essa não é a ideia, né? É dissecar cada versículo do capítulo. Então, por óbvio que alguns conteúdos, mesmo sendo importantes, eu vou passar por eles, mas não quer dizer que eles não sejam importantes ou até que não foram percebidos, mas é que devido ao tempo, principalmente ao tempo, eu defino pontos específicos que eu vou tratar em cada capítulo, que foi pontos que durante aquele meu estudo do livro de Mórmon, né, daquele capítulo, foram os pontos que me saltaram à mente naquele momento. Então, não necessariamente é todo o conteúdo que está nesse capítulo que eu vou tratar, ou porque eu não tratei um assunto que ele não seja importante. Com certeza tem muitos outros assuntos que poderiam ser tratados nesse capítulo, assim como em outros capítulos, mas eu escolho 1, 2, 3 tópicos ali para mim tratar, tá bom? E hoje eu escolhi um bloco entre o versículo 10 e o versículo 16, tá bom? Vamos ver se você já pensou sobre isso que eu vou trazer aqui. É um assunto bem interessante e tenho certeza que você vai conseguir aplicar na sua vida. E eu também tenho me esforçado para aplicar isso aqui, é um conhecimento bem interessante, tá? Vamos iniciar então, 2 Nef 24, versículo 10 ao 16, diz assim: Todos falarão e dir-te-ão, também ficaste fraco como nós? Também te tornaste semelhante a nós? Aqui está se referindo a Lúcifer, ou Satanás. E segue: a tua pompa é baixada à sepultura, o som dos teus alaúdes não é ouvido, os vermes espalham-se debaixo de ti e cobrem-te. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã? Foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Pois disseste em teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono no monte da congregação. Também me assentarei nos lados do norte,
Subirei acima das alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado no inferno, para os lados do abismo. Os que te virem te contemplarão e considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fez estremecer a terra e que fez tremer os reinos? Então aqui claramente está falando a respeito de Lúcifer, ou Satanás. E o que eu gostaria de trazer aqui, que é baseado no título desse episódio? Como os nossos pontos fortes, eles podem causar a nossa ruína. Então, Satanás, ele com certeza estava entre os grandes filhos do Pai Celestial. Nós aprendemos que durante o período ali de decisão, né, de como seria o plano de salvação, foram apresentados vários planos ao Pai Celestial, mas que dois se destacaram, né? Dois se destacaram. Um foi o do Salvador Jesus Cristo e outro de Satanás. Então, apenas por essa informação que a esses dois se destacaram, nós podemos chegar a colocar Satanás numa grandeza próxima à grandeza do Salvador Jesus Cristo. Tamanho era a sua grandeza, né? Já que dentre todos os filhos do Pai Celestial, aprendemos que esses dois foram escolhidos, digamos assim, para a fase final. Foi o plano de Satanás e o plano do Salvador. E que, como sabemos, o plano do Salvador Jesus Cristo foi o que foi escolhido, né, pelo Pai Celestial. E é o plano que nós estamos hoje dentro desse plano, né? Que é o plano que o Senhor definiu, que é o plano do Salvador Jesus Cristo. Então isso traz para nós um contraste da grandeza de Satanás, o quanto ele estava entre os grandes. E aqui nesses versículos fala o seu final, o seu destino, que já está traçado, que ele será superado, que ele será vencido, que ele será baixado à sepultura. Ou seja, que ele vai perder no final essa guerra. Então é importante, né? A gente já sabe disso, mas é importante ter essa noção da grandeza de Satanás, o quanto ele estava entre os filhos mais especiais do Pai Celestial e que mesmo assim ele caiu, né? E o seu destino vai ser esse. Ele vai perder, ele vai ser baixado à sepultura e ele se perdeu. Mesmo sendo tão grande assim. E que lição importante nós podemos ter disso e aplicar na nossa vida. Se nós levarmos em conta que Satanás estava entre os maiores filhos do Pai Celestial e que ele acabou caindo, podemos fazer um estudo de caso para poder identificar por que ele caiu, o que aconteceu se ele era tão bom. E isso pode ser aplicado para nós, para que nós possamos vigiar também. Será que nós também não podemos ir pelo mesmo lado, pelo mesmo destino dele, se não tomarmos cuidado? Com certeza. Com certeza, se um dos maiores espíritos do Senhor, do Filhos do Pai Celestial, caiu, né, se deixou levar, todos nós temos a mesma probabilidade e devemos estar vigiando e cuidando para não cair na mesma armadilha. É interessante que Satanás, ele era um ser muito especial e muito forte, com muitas virtudes. E temos que tomar cuidado para que as nossas virtudes, elas não nos causem a nossa ruína, elas não nos destruam. Porque às vezes nós tendemos a pensar que são apenas os nossos pontos fracos que podem causar a nossa queda, que podem fazer com que a gente caia. É a tendência natural, pensar que quando nós caímos foi por causa de uma fraqueza. E de fato isso não está errado. Mas temos que tomar cuidado porque às vezes a queda e a fraqueza, elas se iniciam com um ponto forte, com uma virtude que nós temos. Talvez Satanás aqui, ele tinha a virtude de querer que tudo fosse feito da maneira correta. Ou seja, ele até quando apresentou seu plano, ele falou que o plano dele era assim, 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 e no final, nenhuma alma ia se perder. Ou seja, tudo ia sair perfeitamente no final. Então isso não é uma virtude? Querer que as coisas aconteçam da maneira correta, querer que ninguém se perca, querer que tudo aconteça da maneira como deve ser? É uma virtude, com certeza, mas é a prova também de que se nós pegarmos apenas uma virtude e nos equilibrar toda a nossa vida baseado nessa única virtude, essa mesma virtude pode causar
a nossa queda. E aí nós temos que tomar muitos cuidados, lembrar que não são apenas as nossas fraquezas, mas as nossas virtudes que podem causar a nossa queda. Nós sabemos muito de uma escritura em Éter 12, que fala que o Senhor dá fraqueza aos homens a fim de que sejam humildes. Você já deve ter ouvido essa escritura. Eu vou tomar liberdade para trocar as palavras dessa escritura e, em vez de falar fraquezas, falar pontos fortes, tá bom? Olha só. E se os homens vierem a mim, mostrar-lhe-ei seus pontos fortes, e dou os pontos fortes aos homens, a fim de que sejam humildes. Em minha graça basta a todos que se humilham perante mim. É interessante pensar que muitas vezes os nossos pontos fortes também podem ter o propósito de nos tornar humildes, e que não são apenas os nossos pontos fracos que podem nos tornar humildes, mas também os nossos pontos fortes. Na verdade, se nós tivermos pontos fortes, e nós temos pontos fortes, e não soubermos lidar com eles, eles podem causar nossa fraqueza tanto quanto eles podem nos derrubar tanto quanto as nossas fraquezas. Então é muito importante e é necessário não só ser humilde com as fraquezas, mas também ser humilde com os pontos fortes. Esse ponto é muito importante ter clareza sobre isso. Mas como que um ponto forte ele pode se tornar o motivo da minha ruína, ou seja, pode me derrubar, me atrapalhar? Eu trouxe alguns exemplos aqui. Por exemplo, uma pessoa que fala bem, que dá uma boa aula, um bom discurso, é uma virtude muito boa. Mas essa pessoa, ela pode deixar de seguir o espírito. Ela começa a confiar tanto na capacidade de oratória dela, de conduzir uma aula, de dar um discurso com tanta tranquilidade e calma, que ela pode, eu não estou falando que isso vai acontecer, mas esse ponto fraco pode causar a ruína dela se ela confiar tanto nessa capacidade dela, que é real, e a ponto de não buscar o espírito. Outro exemplo, a pessoa que tem um alto senso de liderança. Tem pessoas que têm um senso de liderança muito rápido, muito natural. Elas chegam no local, elas já conseguem ter a visão do todo mais rápida, elas conseguem saber delegar, organizar equipes, organizar demandas, enfim, organizar um objetivo, definir um objetivo, né, e estabelecer um plano. Tem muita clareza sobre isso. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não sinto que eu tenho esse senso de liderança, eu consigo ver muito mais claro em outras pessoas. E existem pessoas que isso é muito claro. Elas chegam no ambiente, elas já se tornam líderes naturais daquele ambiente, né, por causa do senso que elas têm. Qual que pode ser um ponto fraco disso? Essas pessoas podem ter dificuldade de apoiar os líderes na igreja, porque na igreja nem sempre são chamadas pessoas que têm esse senso de liderança mais ativo. São pessoas que o Senhor chamou pelo seu coração, mas que talvez não tenham essa liderança desenvolvida e que vão desenvolver durante seu chamado. Então, essa pessoa que tem essa virtude de ter esse senso de liderança vai exigir que ela seja muito humilde para apoiar, sim, líderes que são imperfeitos e que talvez não tenham esse mesmo senso de liderança que elas têm. Outro caso, pessoas que têm muito conhecimento do Evangelho. O conhecimento é uma virtude, é algo que o Senhor nos deu o mandamento de buscar conhecimento. Mas essa virtude pode se tornar um ponto fraco quando nós, por termos tanto conhecimento, nós encontramos dificuldade de aprender com outras pessoas. Nós podemos estar numa aula, num discurso e fechar os ouvidos e o coração pensando assim, poxa vida, um membro novo dando uma mensagem, esse irmão aí, o tempo que ele tem no chamado dele na igreja, tenho 4, 5 vezes mais na igreja, né? Então, o que ele tem para me ensinar? Eu conheço tanta coisa, já tive tantos chamados, já servi missão, já fiz isso, já fiz aquilo. Então, esse ponto forte de ter bastante conhecimento, se não for equilibrado, também pode causar nossa ruína, porque nós começamos a não prestar atenção mais àquilo que nos é ensinado na igreja, no evangelho, porque pensamos que já sabemos. Qual é outra virtude que pode causar nossa ruína? Pessoas que são muito organizadas. Isso é excelente, né? Quem não gosta, quem diria que é ruim uma pessoa que gosta de organização, que é muito organizada? Como que isso pode causar ruína?
porque às vezes essa pessoa pode ser tão organizada que ela tem falta de paciência com pessoas desorganizadas, e aí pode causar briga, discórdia, desentendimento, enfim, uma série de fatores que, se não for bem trabalhado, essa virtude pode causar sim um problema. Outro exemplo, pessoas que têm uma obediência exata. Isso é muito importante, a obediência é a primeira lei dos céus, mas se apegar apenas a essa virtude da obediência exata, qual vai ser a dificuldade? Talvez vai ter dificuldade com pessoas que não têm a obediência tão exata, pessoas que não têm esse senso de obediência tão aflorado. Talvez esse tipo de pessoa vá passar pela dificuldade que o irmão do filho pródigo passou quando o filho pródigo voltou para casa. O irmão do filho pródigo, ele teve sempre uma obediência exata. O filho pródigo não teve sempre uma obediência exata. Ele passou por um processo, ele se arrependeu, sim, e retornou depois da desobediência. E o filho pródigo, que era muito obediente o tempo todo, teve dificuldade. Então, se nós não trabalhar isso, isso também pode se tornar um problema. Outro exemplo de uma virtude que pode causar nossa ruína é pessoas que fazem grandes sacrifícios. Por exemplo, eu já vi casos de pessoas que fazem muitos sacrifícios para servir no chamado, para estar na igreja, para ir ao templo, que já fizeram muitos sacrifícios pelo Senhor e que, às vezes, por terem feito muitos sacrifícios, elas também ficam sem paciência com pessoas que não fizeram os mesmos sacrifícios que ela. Mas isso pode sim se tornar uma ruína, porque eu começo a me achar no direito de julgar as outras pessoas, porque eu fiz sacrifício, sim, o Senhor reconhece talvez o meu sacrifício, mas isso não me dá o direito de julgar as outras pessoas, ou achar que eu sou melhor, que eu mereço mais, que eu fiz mais do que a outra pessoa e que o que a outra pessoa fez foi tão insignificante. Talvez o insignificante da outra pessoa pode valer tanto quanto o meu maior sacrifício. Porque Deus, ele olha para o coração, ele olha para a moeda da viúva e não para o valor em si da oferta. Então é muito importante tomar cuidado. Esses são alguns pontos fortes que podem sim causar a nossa ruína. Falando sobre esse mesmo assunto, como os nossos pontos fortes podem causar nossa ruína, um artigo da Liahona de outubro de 2023 do Elder Lynn Robbins, que ele é um 70 emérito, ele já foi da presidência dos 70, ele fez escrever um artigo, e esse artigo fala sobre isso. Ele diz assim: em excesso, toda virtude se torna uma fraqueza. Interessante, né? Em excesso, toda virtude se torna uma fraqueza. Então, toda virtude em excesso, ela vai me levar à fraqueza. E ele segue: em excesso, os apetites se corrompem e precisam ser usados com discernimento, não com excesso. As paixões podem se tornar compulsivas. Portanto, como diz em Alma, todas as suas paixões devem ser dominadas. Os desejos podem se tornar imprevisíveis e fanáticos, por isso devemos ser moderados em todas as coisas. Para ilustrar melhor, aqui estão algumas virtudes levadas ao extremo. Agora ele vai dar alguns exemplos também. A ousadia é uma virtude, mas em excesso se torna despotismo. A diligência é uma virtude, mas em excesso se torna esgotamento. A sinceridade é uma virtude, mas em excesso se torna grosseria e sem tato. Isso é desculpável com crianças, mas não para adultos, a quem faltam as virtudes de serem atenciosos, gentis e empáticos. Esse exemplo é muito bom, porque às vezes as pessoas usam essa virtude como um motivo para serem delicadas, grosseiras, e não serem gentis com os outros. Eu sou muito sincero, o que eu tenho que falar eu falo, eu sou assim, eu não uso meias palavras, eu falo o que tem que ser falado. Isso é uma sinceridade, a sinceridade é uma virtude sim, mas aqui como o Elder Robbins falou, em excesso se torna grosseria e sem tato. Mais 3 exemplos. A simplicidade é uma virtude, mas em excesso se torna egoísta, mesquinha e avarenta. A tolerância
é uma virtude, mas em excesso se torna permissiva, negligente e liberal. O amor, o amor com certeza é uma virtude, mas em excesso se torna indulgente, sufocante, incapacitante e permissivo. Então, gostei muito desse artigo, eu vou deixar o link dele na descrição desse episódio, onde ele traz esse exemplo como as virtudes, toda virtude em excesso se torna uma fraqueza, como isso é muito perigoso. A ousadia, a diligência, a sinceridade, até o amor, né? Interessante, né? A tolerância, mas até o amor em excesso, ele se torna, assim, uma fraqueza. E aí nesse artigo o Adler Robbins fala, né? Poxa vida, mas então, se toda virtude pode causar minha fraqueza, qual é o meio termo? Como fazer? Ele falou que nós devemos buscar o equilíbrio entre as virtudes. E é assim que nós vamos conseguir tomar o cuidado para que uma virtude não nos leve a não se torne uma fraqueza. Então nós devemos sempre buscar o equilíbrio. Por exemplo, se eu sou uma pessoa muito misericordiosa, né? Eu tenho misericórdia, eu sou bondoso, eu tenho que buscar o atributo da justiça, a virtude da justiça, porque daí eu vou ter o equilíbrio entre misericórdia e justiça. E assim, para cada virtude que eu tenho, eu preciso buscar uma virtude complementar que me ajude a ter o equilíbrio. Porque toda virtude em excesso, como ele falou aqui, inclusive o amor, ele pode sim causar, me levar à fraqueza. Então ele dá alguns exemplos, né? O arbítrio. O arbítrio é uma virtude, então eu devo contrabalancear com a virtude da responsabilidade. A fé é uma virtude, e eu devo contrabalancear com as obras. A justiça, como eu disse, é uma virtude, e eu devo contrabalancear com a misericórdia. O amor, ele é uma virtude, mas eu devo contrabalancear com a compaixão e com a autossuficiência. A tolerância é uma virtude, mas eu devo contrabalancear com o amor. E assim ele cita para cada virtude outra virtude complementar, que complementa aquela virtude e vai me ajudar para que essa minha virtude, que é muito boa, são às vezes muito boas as nossas virtudes, elas não causem a nossa ruína. Assim, agora, se eu focar unicamente em uma única virtude, isso vai me levar à ruína. Então, inclusive, o amor em excesso, a bondade em excesso, a sinceridade em excesso, tudo isso vai causar a minha ruína, vai me levar à fraqueza. E esse é um dos pontos que a gente estuda hoje aqui nesse episódio em 2 Néfio 24. A gente viu isso na prática. A gente perdeu alguém da nossa família eterna, que foi Lúcifer, que era um dos filhos mais especiais do Pai Celestial. E por que ele se perdeu? Porque ele focou unicamente nas suas virtudes e não buscou um equilíbrio entre elas. E esse excesso nas suas virtudes foi o que levou ele à fraqueza, que fez com que ele se perdesse. E é o que vai nos levar à fraqueza também se nós não tomar o devido cuidado. Para concluir esse episódio, né, com esse assunto tão interessante, como as nossas fraquezas, nossos pontos fortes podem causar nossas ruínas, tem um discurso, eu vou deixar ele também disponível na descrição do vídeo, mas ele é da Liahona, de maio de 1995, foi do Elder Dane H. Oaks, do Coro dos 12 Apóstolos, tá? E hoje ele é membro da primeira presidência. E ele descreveu, o nome do discurso dele, da mensagem, é Nossos Pontos Positivos Podem Causar Nossa Ruína. Então ele traz aqui vários pontos. Eu já trouxe alguns, mas agora eu vou usar os do apóstolo, né, que vão ser melhor. Pontos que podem causar nossa ruína. Primeiro ponto, ter partes prediletas do Evangelho. Ele diz assim: meu primeiro exemplo diz respeito aos esforços de Satanás para corromper uma pessoa que tem uma devoção incomum a um ponto de doutrina ou mandamento em particular do Evangelho de Jesus Cristo. Pode ser um talento especial para o trabalho de história da família, um comprometimento extraordinário em relação ao governo constitucional, um talento especial para a aquisição de conhecimento, ou qualquer outro talento ou comprometimento. Então, esse é um ponto que pode nos levar à ruína. Segundo, mau uso de dons espirituais.
Satanás também tentará causar nossa ruína, tentando nos usar erradamente nossos dons espirituais. As revelações nos dizem que há muitos dons e a cada homem é dado um dom pelo Espírito de Deus, e que todos estes dons vêm de Deus para o benefício dos filhos de Deus. A maior parte de nós já viu uma pessoa que o adversário desviou do caminho, corrompendo seus dons espirituais. Terceiro ponto, desejo de conhecer tudo. Pessoas têm desejo de conhecer tudo. Isso pode levar à ruína também. Ele fala, outro ponto positivo que Satanás pode explorar é um forte desejo de conhecer tudo sobre todos os princípios do Evangelho. Como pode isso ser prejudicial? Como assim? A experiência mostra que se esse desejo não for disciplinado, pode levar algumas pessoas a pesquisar além das doutrinas corretas, procurando respostas para mistérios obscuros, em vez de buscar uma compreensão mais firme de viver melhor os princípios básicos do Evangelho. Quarto ponto, desejo de ser guiado em todas as coisas. Sabe, aquela pessoa que tudo ela tem que buscar o líder para saber se está certo, tudo ela tem que saber. Ele diz assim, outro exemplo próximo do anterior é o da pessoa que tem um forte desejo de ser guiada pelo Espírito do Senhor, mas que sem sabedoria estende o desejo ao ponto de querer ser guiada em todas as coisas. O desejo de ser guiado pelo Senhor é um ponto positivo, com certeza, mas precisa ser acompanhado pela compreensão de que nosso Pai Celestial deixa que façamos escolhas pessoais em muitas de nossas decisões. Tomar decisões pessoais é uma das fontes do crescimento que faz parte da nossa experiência na mortalidade. Quinto ponto, honrarias que às vezes podem ser nocivas. As honrarias que algumas vezes recebemos de nossos pares ou companheiros são potencialmente um ponto positivo, mas precisamos lembrar que Satanás pode torná-las nocivas. Devemos ter cuidado para não nos tornarmos como o profeta Balaão. O apóstolo Paulo diz que Balaão amou o prêmio da injustiça, que foi interpretado pelo Elder Macon, do Coro dos Doze, como sendo as honras dos homens e as riquezas do mundo. Sexto ponto, um desejo de sacrificar mais do que o necessário. Olha só, isso pode se levar à ruína, um desejo de sacrificar mais do que o necessário. Ele explica, o desejo de sacrificar tudo que possuímos para o trabalho do Senhor é certamente um ponto positivo. De fato, é um convênio que fazemos em lugares sagrados, mas até mesmo este ponto positivo pode causar nossa queda, se deixarmos de limitar nossos sacrifícios às coisas que o Senhor e seus líderes nos tenham solicitado em um determinado momento. Devemos dizer como alma, porque desejaria mais do que o trabalho para o qual fui chamado? Aqueles que consideram insuficiente pagar dízimos e ofertas e trabalhar nos cargos para os quais foram chamados podem facilmente ser desviados por seitas e outras formas estranhas de dar vazão ao desejo de sacrificar mais do que o necessário. Sétimo ponto, consciência social não restringida por outros valores. O que significa? Algumas pessoas têm uma consciência social bastante aguçada, reagem às injustiças da sociedade com grande interesse, comprometimento e generosidade. Isso certamente é um ponto positivo, algo que precisa desenvolver-se mais em muitos de nós. Porém, as pessoas que possuem esta grande qualidade precisam ser cuidadosas para não se sentirem impelidas a ultrapassar outros importantes valores. Minha consciência social não deve levar-me a compelir outras pessoas a utilizarem seu tempo e seus recursos na realização de meus propósitos. Oitavo ponto, uma concentração intensa em metas. Olha só, concentração intensa em metas pode causar nossa ruína. Diz assim, concentrar-se em nossas metas é um ponto altamente positivo. Todos já obtivemos os seus frutos. No entanto, uma concentração excessiva nas metas pode fazer com que esqueçamos a importância dos meios corretos. Quando eu fazia parte de uma presidência de estaca, um homem gabava-se o modo pelo qual ele conseguia manter a meta de ter uma frequência
perfeita em nossas reuniões de liderança da estaca. Em uma determinada ocasião, ele tinha que trabalhar no horário de uma de nossas reuniões. Quando seu empregador lhe negou uma dispensa, disse-me ele orgulhosamente que havia telefonado, dizendo que estava doente, a fim de faltar ao trabalho e ir à reunião. Observei cuidadosamente aquele homem depois de tal incidente. Fiquei imaginando se ele seria capaz de roubar para pagar o dízimo. Este exemplo pode ser extremo, mas serve para ilustrar o ponto que desejo explicar. Não podemos nos preocupar tanto com nossas metas que venhamos a esquecer-nos da necessidade de usar os meios corretos para atingi-las. Nono ponto trazido pelo presidente Oakes, que é um ponto positivo, mas que pode causar nossa ruína. Nono ponto: professores benquistos e artimanhas sacerdotais em potencial. Outro exemplo de um ponto positivo que pode tornar-se nossa ruína são os professores carismáticos. Com treinamento e uma forma habilidosa de fazer apresentações, os professores podem tornar-se muito benquistos e eficientes em seu ensino, mas Satanás tentará usar esse ponto positivo para corromper os professores, encorajando-os a reunirem um grupo de seguidores ou discípulos. Um professor da igreja, do sistema educacional da igreja, ou um professor de uma universidade da igreja que congrega tais seguidores e o faz por causa de riquezas e honrarias, é culpado de artimanha sacerdotal. A artimanha sacerdotal é o homem pregar e estabelecer-se como uma luz para o mundo, a fim de obter lucros e o louvor do mundo. Não procura, porém, o bem-estar de Sião. Os professores mais benquistos e, portanto, os mais eficientes são particularmente suscetíveis às artimanhas sacerdotais. Podem tornar-se como Almon Babbitt, a quem o Senhor não se agrada, porque ele aspira a estabelecer o seu próprio conselho, em vez do conselho que ordenei, mesmo da primeira presidência da igreja, e estabelece para a adoração do meu povo um bezerro de ouro. 10º ponto que pode nos levar à ruína: descuido ou distorção das responsabilidades familiares. A família, sendo a mais sagrada instituição da mortalidade, é um dos ambientes dos quais Satanás está mais ansioso para transformar os pontos positivos em causas de ruína. Meu primeiro exemplo a respeito deste tópico destina-se àqueles que ganham o pão de cada dia. A Bíblia diz que desfrutar nossos trabalhos é um dom de Deus, mas esse dom pode corromper-se. Nosso trabalho, a prosperidade e o reconhecimento que recebemos devido a ele podem facilmente tornar-se um Deus que colocamos antes daquele que disse: "Não terás outros deuses diante de mim". Levado ao excesso, o amor e o comprometimento para com o trabalho podem tornar-se uma desculpa para descuidar-se da família e das responsabilidades da igreja. 11º ponto: doar em excesso. Outra área em que os pontos fortes podem levar-nos à ruína diz respeito às finanças. É possível que o cumprimento dessa obrigação cristã seja levado ao excesso? Creio que sim. Já vi casos em que pessoas levam essa obrigação ao ponto de empobrecerem suas próprias famílias, dispondo de propriedades ou de tempo que seriam necessários aos seus familiares. 12º ponto: realizações e orgulho. Outro exemplo de como os pontos positivos podem tornar nossa ruína diz respeito a atividades de aprendizado. O desejo de conhecer é com certeza um ponto muito positivo. A sede do saber é louvável, mas os frutos do saber tornam as pessoas particularmente suscetíveis ao pecado do orgulho. Isso também acontece com os frutos de outros talentos e realizações, quer seja nos esportes ou nas artes. É comum os cultos talentosos esquecerem-se de suas próprias limitações e de sua dependência total a Deus. 14º ponto: a fé distorcida. Uma fé incomum em Deus, que é um dom genuíno e um ponto positivo,
pode ser distorcida a ponto de impedir que uma pessoa se dedique a assuntos mais acadêmicos. Já conheci pessoas que começaram seus estudos acadêmicos com grande ânimo, mas com o passar do tempo não continuaram a investir o tempo necessário em seus estudos. Elas imaginavam ter desenvolvido uma fé tão grande que, se simplesmente fizessem o trabalho da igreja, o Senhor os abençoaria em seus objetivos acadêmicos. 14º ponto: trabalho descomedido na igreja. Um ponto positivo relacionado ao mencionado acima, que pode corromper e contribuir para a nossa ruína, é o desejo de sair-se muito bem em um chamado da igreja. Lembro de um aluno em um curso de pós-graduação que utilizava o trabalho da igreja como um meio de escapar dos estudos. Ele ia além do que é considerado normal no trabalho da igreja e dedicava-se a seu chamado quase em tempo integral. Ele constantemente se oferecia para todas as designações extras, ajudando de maneira que todos lhes ficavam gratos em várias organizações e atividades da igreja. Como resultado do mau emprego de seu tempo, acabou sendo reprovado e aí culpou erroneamente o fardo excessivo que representa o trabalho do Senhor. Seu ponto positivo transformou-se em ruína. 15º ponto: patriotismo exacerbado. O amor pela pátria é com certeza um ponto positivo, mas quando exagerado, pode tornar-se a causa da ruína espiritual. Há alguns cidadãos cujo patriotismo é tão intenso e tão exacerbado que parece ter prioridade sobre as outras responsabilidades, incluindo a família e a igreja. 16º ponto: autossuficiência materialista. Outro ponto positivo que pode levar-nos à ruína é a autossuficiência. Somos ensinados a ser autossuficientes, a prover o nosso sustento daqueles que dependem de nós. O sucesso nesse empreendimento pode facilmente transformar-se em materialismo. Isso se dá quando essa virtude se torna uma preocupação excessiva com o acúmulo de tesouros na terra. 17º ponto: o desejo de não seguir realmente o profeta. O desejo de seguir o profeta é com certeza um ponto muito positivo e adequado, mas quando esse ponto tem manifestações potencialmente perigosas. Já ouvi falar de mais de um grupo tão disposto a seguir as palavras de um profeta morto que rejeitava os ensinamentos e conselhos dos profetas vivos. 18º ponto: emprego inadequado do amor e da tolerância. Outros pontos positivos que podem causar nossa ruína são os dons do amor e da tolerância. São, obviamente, grandes virtudes. O amor é uma grande suprema e tolerância. O amor é uma qualidade suprema e a tolerância é a principal maneira de demonstrá-lo. O amor e a tolerância são qualidades universais, abrangem a todos. E aí está a sua força, mas também é a fonte de distorções e potencial. Se aplicados de maneira indisciplinada e excessiva, o amor e a tolerância podem produzir indiferença à verdade e à justiça, oposição à unidade. O que torna a humanidade livre para a morte, da morte do pecado, não é meramente o amor, mas sim o amor acompanhado de verdade. 19º ponto: impedir que os pontos positivos tornem-se nossa ruína. Ao concluir, preciso prevenir a mim mesmo e meus leitores que a própria natureza dessa mensagem pode servir a essa ruína contra a qual ela adverte. A ideia de que nossos pontos positivos podem tornar-se fraquezas poderia ser entendida como se devêssemos ter moderação em todas as coisas. Mas o Salvador disse que se formos mornos, ele nos vomitará de sua boca. Então, esse é um resumo da mensagem do presidente Oaks sobre como os nossos pontos fortes podem sim nos levar à ruína, podem causar nossa ruína. Realmente pude aprender muitas lições, espero que você também consiga ter aprendido lições importantes aqui desse episódio, desses ensinamentos, especialmente vendo aí como pano de fundo, né, a segundo Nef 24, como aconteceu isso com Satanás, né, como ele foi influenciado pelos seus pontos fortes e isso causou
a sua ruína. E como cada um de nós, eu, você, independente da nossa situação, independente da nossa experiência, nosso tempo na igreja, os chamados que temos ou que já tivemos, independente de qualquer coisa, precisamos vigiar muito, especialmente os nossos pontos fortes, talvez até mais do que os nossos pontos fracos, porque os nossos pontos fortes, se não forem vigiados e cuidados, eles podem sim se tornar em pontos fracos e nos conduzir à queda ou à ruína. E chegamos ao final desse episódio de Segundo Nef 24. Espero que você tenha gostado, tenha tirado lições importantes. Deixa no comentário aí se teve algum ponto que mais chamou a sua atenção desse episódio. Eu realmente fui muito tocado e levado a fazer sérias reflexões sobre a minha vida, sobre o meu comportamento com o Senhor, sobre as coisas que eu faço ou deixo de fazer, e tomar muito cuidado, principalmente com os pontos fortes, para não deixar com que eles levem à ruína, porque isso naturalmente acontece se não for tomadas as devidas precauções, tá bom? Muito, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Convido você a acompanhar os outros episódios do Caminhos do Discipulado, a seguir no YouTube, no Spotify, aonde for que você quiser, e que você seja sempre bem-vindo aqui no nosso canal para acompanhar. Muito obrigado pela sua companhia. Desejo que você tenha um ótimo dia, uma ótima noite, enfim, onde você estiver agora, que você seja muito feliz, e lembre-se sempre: Jesus Cristo é o caminho do discipulado.